Este é um podcast que quer falar de pessoas. Pessoas que nos inspiram, pessoas que nos impactam, pessoas que nos surpreendem. Enfim, em resumo, pessoas capazes de nos mobilizar e de elevar a nossa ambição. Mas é também um podcast que quer falar de Coimbra. Um sítio, aliás, onde nascem, onde crescem ou por onde passam muitas dessas pessoas. Mas que, curiosamente, muitas vezes nos passam completamente ao lado. Coimbra precisa muito dessas pessoas. Precisa de as atrair, precisa de as manter por perto, precisa de as envolver mais e mais, dar espaço à sua ambição, à sua energia, à sua criatividade. Um primeiro passo para que isso possa acontecer é dar a conhecê-las. Este é o Coolcast, o podcast da Coimbra Coletiva. Obrigado por estarem desse lado. Nasceu em Sória, Espanha, estudou arquitetura na Escola Técnica Superior de Arquitetura de Madrid, onde depois começou a sua carreira como professora assistente. Os seus percursos, profissional e pessoal, trouxeram-na a Coimbra e ao Departamento de Arquitetura da nossa universidade, onde é assistente convidada e faz o seu doutoramento. Foi também em Coimbra que, em conjunto com o seu companheiro de vida e também de trabalho, fundou um ateliê de arquitetura. A qualidade do seu trabalho está bem à vista no destaque que tem tido em alguns muito respeitados e exigentes prémios de arquitetura. Receberam este ano uma distinção na categoria de arquitetos emergentes, no âmbito do Prémio Europeu de Arquitetura Contemporânea, Mies van der Rohe, um prémio que se celebra desde 2001, a excelência da arquitetura europeia. Mas ganharam também o Prémio Ibérico FAD, Fomento de las Artes e del Diseño, por muitos considerado o principal prémio de arquitetura da Península Ibérica. Prémio esse que, desde 1958, distingue anualmente a melhor arquitetura, melhor desenvolvimento de projetos arquitetónicos da Península Ibérica. Falo da Paula del Rio, uma inspiradora e atenta arquiteta, preocupada e empenhada com a qualidade do espaço público e determinada, entusiasmada com o papel que a arquitetura deve ter, pode ter na construção de um mundo melhor. Paula, muito obrigado por teres aceitado este meu convite. Obrigada. Bem-vinda. E eu começava por te perguntar como foi essa história que trouxe até Coimbra? Por que escolhestes Coimbra? O que sentes a viver aqui? Olha, a principal razão para ter vindo a Coimbra é pessoal, como eu estavas a dizer. Certo. Eu estava em Madrid, conheci lá o João, que é o meu sócio nesta aventura, e eram uns anos muito complicados. Nós somos aquela geração que acabou o curso na crise. E havia muito pouco trabalho e uma grandíssima imigração. Os nossos amigos nossos colegas estavam todos a sair. Um momento de convite para fora de Espanha e de Portugal. Isso foi em que ano, Paula? Em 2010 acabei o curso, em 2011 conheci o João. Ok. Eu tinha ficado porque arranjei aquele convite para ficar na escola e tinha um trabalho lá como arquiteta, mas sempre com o pé de fora. E conheci o João e o João acreditava que em Coimbra... O João voltou para aqui e acreditava que em Coimbra íamos ter trabalho e que ia haver trabalho em Portugal. E assim que surgiu a oportunidade, e cansada da cidade grande também, Madrid, as cidades grandes são muito exigentes. Certo. Pensámos que podíamos ser felizes aqui e víamos os dois aqui e começámos a tentar fazer um escritório solvente. Portanto, estás aqui há cerca de 10 anos, um pouco mais. 10 anos, sim, em 2014, acho eu. Ok. E tem sido... Essa expectativa tem sido cumprida? Vives bem em Coimbra? Sentes-te parte da cidade, identificada com a cidade? Sim, eu fui muito bem acolhida. Muito bem acolhida. Também não só... Tinha sempre a ponte do João. O João é daqui. Certo. Que é sempre...
mas fui super bem acolhida. Uma sociedade muito aberta, uma cidade, agora não está no seu melhor momento, mas muito confortável, com uma escala fantástica. E muito bem situada em Portugal, geograficamente, a relação de Lisboa a Porto. E, ou seja, fez-me sentir muito bem aqui. Sobre Coimbra, mas diz-me, a começar um bocadinho mais atrás, o que é que te levou a escolher a arquitetura? Foi óbvio para ti? Não tão óbvio? Foi um processo sereno, tempestuoso, seguro, inseguro? Como foi? Eu sou filha de arquitetos. Ok. O que fez a decisão muito complicada, porque podia parecer óbvia. Sou filha de arquitetos e bastante apaixonados por isto. Os meus pais, os dois. Pela arquitetura. Pela arquitetura. Então, esta coisa da arquitetura é uma forma de olhar para o mundo. Certo. É uma forma de viajar, uma forma de entender o espaço, de estar sempre a perguntar-te o que é que podia estar melhor. E eu cresci assim, cresci a viajar e a olhar para o resto do mundo. Eu sou de um sítio muito pequeno e por isso não queria ser arquiteta, claro. Mas há sempre um professor marcante, alguém que me apanhou com 18 anos e me disse que estava errada se fizesse qualquer outra coisa. Se fizesse jornalismo, uma coisa qualquer que estava a pensar a fazer. E ele tinha razão? E tinha razão. Tinha razão. Assim que mas só cheguei à soubeste escola... depois de começar a tua... Só na escola é que se sabe. Acho que é assim com todos os cursos, na verdade. A pessoa pensa que tem vocação, mas só na universidade ou na formação profissional é que se descobre se estás no sítio certo. E eu descobri muito rapidamente que eu estava no sítio certo. Aquilo é exigente e divertido ao mesmo tempo. Certo. A escola... No facto dos teus pais serem arquitetos também, provavelmente teve uma influência. Está sempre mais próximo daquilo. Ou seja, está se presente. não gostasses, provavelmente tinhas-te apercebido logo disso e não tinhas avançado. O meu irmão é engenheiro, ou seja, não era obrigatório. Okay. Certo. Mas estava muito presente, está mais presente. O trabalho dos pais é sempre... mas nunca me condicionaram para fazer. Certo. Olha, entretanto, vocês fizeram o projeto no Piódão, essa incrível, fantástica aldeia. Fala-nos desse projeto. Imagino que tenha sido um projeto muito marcante, aquilo que eu julgo saber. É uma história muito bonita, inclusivamente, com muitos detalhes preciosos, eu diria. Mas conta-nos tudo sobre esse projeto. O projeto do Piódão, o primeiro é um projeto de espaço público. Também tem uma parte de equipamento, mas e há poucos projetos de espaço público. O espaço público não costumam convidar os arquitetos a fazer. Uma coisa que se resolve, não sei como. E então, o projeto do Piódão começa com uma Câmara corajosa que acredita que se podem tirar de lá os carros. E este é o início de tudo. Que é E porquê é que tu utilizas esse adjetivo, corajosa? Era preciso ser corajoso para tirar de lá os carros? Claro, a questão dos carros é sempre uma questão muito conflituosa. Sempre. Porque demora-se, é como as betonizações, a sociedade demora a entender tirar os carros como uma melhora do seu conforto. Ou seja, há uma associação feita muito estável de quanto mais perto estou do meu carro, mais confortável é a minha vida. Então há uma primeira associação que é vão tirar os carros, a minha vida individual das pessoas vai piorar. A minha qualidade de vida, estes senhores estão-me a tirar a qualidade de vida. E o que significa que são sempre decisões que se tomam contra o pulsar da sociedade. E o Piódão, que é uma aldeia muito pequena, tem uma cidade muito pequena, muito forte, em que toda a gente tem nome próprio. Como é que passaram isso? Olha, com conversa.
a falar. Foi a Câmara também organizou um diálogo com a população, a explicar o que é que se pretendia fazer e a ouvi-los, a eles, as suas preocupações e as suas queixas e fazê-los sentir parte disto e sentir que era reversível, que não era... Ou seja... Mas para além dos prémios, 2 prémios importantes, que vocês, uma distinção e um prémio que vocês receberam, qual é o sentido da população, dos que habitam dessa comunidade, que agora é uma comunidade pequenina, não é? Sim, sim. Mas como é que eles vivem essa transformação? Eles estão satisfeitos? Aquilo depois é unânime. São daquelas transições difíceis. Certo. Isto independentemente dos prémios e tudo. Eles já estavam... Ou seja, o dia que se abre a praça, as obras demoram e o dia que se abre a praça é unânime. Toda a gente se sentiu melhor lá. Vou contar uma história muito engraçada que aconteceu na Critical, e há bocado estávamos a falar, na Critical Maia. Nós mudámos para o centro do Porto, estamos na Trindade, estávamos no Tec Maia, na Maia, e quando resolvemos mudar, porque nós achamos que devemos ir para a cidade, tirar partido da cidade e construir cidade, achamos que devemos fazer isso, e que é isso que nos faz sentir bem, e que é o que as nossas pessoas querem. O primeiro grande conflito foi por causa dos carros, porque no Tec Maia havia sítio para dar gente para o carro e no centro do Porto não havia. Mas havia parques, nós dizíamos, mas há parques. E vamos para o centro do Porto, que é no principal no nó central do metro do Porto. E, portanto, temos uma boa infraestrutura de mobilidade. As pessoas queriam que a Critical pagasse o estacionamento. E nós dissemos que não, que era contra os nossos princípios, que não íamos fazer isso. Não é? E isso foi um problema muito difícil, exatamente como estás a contar. E depois apareceu porque, de facto, as pessoas acharam que foi um movimento que tornou a sua vida muito melhor. É isso. Há uma resistência, há um medo a qualquer coisa que significa desligar-se do carro. Porque há uma visão muito... É isso que estás a contar. Muito que junta conforto e carro. Qualidade de vida e carro. Isso está super assente, mas se desfaz assim, desaparece com muita facilidade. É só dar a hipótese alternativa. Mas há uma história também muito bonita que eu vi a propósito do vosso prémio, que era o facto de há 100 anos a comunidade que vivia naquela aldeia, não é? Que seria à volta de 300 pessoas, associava o xisto e toda aquela negritude, a pobreza, e fizeram... Enfim, lá se juntaram todos e foram buscar os materiais que eram necessários a muitos quilómetros de distância, a pé, para ali fora, para aquelas montes de caiar a igreja. Para caiar a igreja e tornar a igreja branquinha e destacá-la, iluminá-la, digamos, com a cor branca. Sim. Isso é uma história muito bonita. E agora eles juntaram-se porque querem preservar a técnica do xisto. E a continuidade material. Eu acho que este é muito difícil saber porque que um projeto tão pequenino e tão periférico ganhou tanta relevância. Mas acho que há esta parte da continuidade cultural e material que aquilo tem, em que as pessoas de fora, nós de fora, e as pessoas de dentro sentem que um sentido de pertença com uma coisa nova, só porque pertence ao mesmo rumo histórico, não é? Pertence ao devenir dos tempos. E acho que grande parte é isto. Temos uma forma de fazer, temos um entendimento do material, e por que não haveríamos de usar? Sabes que o júri do prémio Myers and Roy destacou ou disse o seguinte sobre o vosso prémio. Vocês devolveram a dignidade de um átrio acolhedor e local de encontro à comunidade. Eu acho que isso é uma excelente definição dos sítios onde nós vivemos e das cidades. Tem que ser sítios acolhedores, tem que ser locais de encontro. Não é? E, de facto, muitas vezes, enfim, quando falamos em arquitetura, falamos naquilo que tem a ver com a promoção disso mesmo. A construção ou desenvolvimento de sítios acolhedores, de espaço de encontro entre pessoas. E esse é o grande desafio do espaço público. O espaço público não é o que sobra entre os prédios, tem forma. Esse é o
a nossa grande batalha, de entender que o espaço entre edifícios não é só por si espaço público. O espaço público tem forma, é objeto de projeto. E assim conseguimos fazer átrios e lugares de encontro, à escala das pessoas. A escola obriga-vos a trabalhar isso? A escola de arquitetura está mais focada nos aspectos, enfim, eu diria, mais óbvios, que têm a ver com a construção de um edifício, de uma casa? Acho que sim. Acho que faz parte ou seja, o espaço público como projeto depende, tem mais ou menos presença, mas a ideia de que o que está entre as coisas é objeto de trabalho, isso está presente na Olha, escola. como é que tu comparas a escola de Coimbra com outras escolas de arquitetura no nosso país? Eu julgo saber que a escola do Porto é a referência, talvez pelo Cisa Vieira e por causa do Souto de Moura. Não sei qual é a influência das individualidades no nome das escolas, provavelmente há alguma relação. Mas como é que vês a escola de Coimbra, que é uma escola relativamente recente no panorama nacional? Como é que olhas para ela? Tu vês a escola de Madrid? Eu fiquei fascinada quando conheci a escola, porque tem uma escala maravilhosa, perfeita. E está num edifício extraordinário. E o espaço... Ou seja, o espaço não é neutro. Eu conheci aquele edifício enquanto hospital. Fui lá, E é lindíssimo. Só saber que foi um hospital e agora é uma escola, e pode ser o que for, é o maior sucesso possível do edifício. Certo, é verdade. É um sucesso Aquele transversal. átrio central, aquilo é brutal. E pode ser qualquer coisa, aquilo está aberto a quem for que quiser fazer, pensar, utilizar. Isso é muito difícil de fazer. Isso é um lugar de encontro. Certo. E a escola tem... Eu acho que a escola é fantástica, é muito boa, porque tem ótimos professores e a escala perfeita. As pessoas se conhecem pelo nome. Isto, para alguém que estudou em Madrid, é um sonho. E acho que com toda esta situação... Qual é a comunidade que vive ali? São quantas pessoas, mais ou menos? O departamento deve ter 500 alunos ao todo. Estou a dizer de cor. Sim. E professores, não sei, uns 50. Portanto, achas que é uma escala... É muito boa, muito pessoal, acompanhada. Eles chamam aquilo a casa. Isto é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Mas se comportam como uma casa. A escola está aberta à noite. A escola deixa os alunos usar o espaço, dá-lhes um espaço lá. E nesse sentido é espetacular. A atitude da escola perante os alunos, de os receber e os fazer parte de uma comunidade. Enquanto ao ensino, os temas que se tratam, eu acho que é preciso renovação, mas quer dizer, faz parte de ser dos jovens ainda, sou jovem, em relação à universidade, que quer introduzir novos temas e que há coisas que estão, se calhar, muito assumidas, mas faz parte de um processo de renovação que acho que é natural. Uma luta geracional, se calhar pode-se chamar, uma pressão entre o conforto dos mais velhos e a vontade de novidades e de trazer o mundo dos mais novos. Mas isso é o que nos constrói a todos, não é? Faz parte. A nossa sociedade, a nossa comunidade, as nações, as empresas, as organizações, as escolas têm que gerir esse conforto. E esse desconforto de alguém que aparece e diz isto tem que mudar. Essa tensão entre o conforto e o desconforto. Aliás, por falar nisso, e agora saltando um bocadinho do que é a nossa escola de arquitetura para a cidade, não é? O que é que gostava que me dissesse, o que é que sentes desta cidade? E eu ligo ao que acabaste de dizer, porque eu muitas vezes sinto-me uma espécie de velho do Restelo. Não sei se conheces a expressão, o velho do Restelo é exatamente o mais velho, que tornou-se um bocadinho chato e birrento. Mas eu, de facto, já vi em Coimbra um sítio absolutamente mágico.
absolutamente mágico. Eu nasci e cresci em Coimbra, não é? E a memória que eu tenho de Coimbra, até à altura em que eu estava na universidade, eu estudei engenharia eletrotécnica ainda no Polo 1, subia e descia muitas vezes por dia ali o quebra-costas, não é? Para vir cá abaixo à Brasileira tomar um café, dar uma volta pela Baixa e voltar para cima para as aulas da tarde. Eu vivia no bairro, e, portanto fazia a pé também a Rua dos Combatentes, sempre para baixo e para cima, no bairro Arno de Matos. Portanto, eu calcorreava a cidade, mas aquela baixa, aquela alta, aqueles sítios, aqueles recantos, aquilo era mágico para mim. E eu hoje não consigo sentir nada disso. Nada disso. Sinto que a cidade parou, que ficou para trás. E falo sobre isso, não porque seja agradável para mim, estar nesta posição de velho do Restelo, mas porque de facto é aquilo que eu sinto. O que é que tu sentes? Quando vejo uma cidade que de facto, acho eu, tem tudo para nos sentirmos bem, não é? Tem toda a sua história, todo o seu património, tudo o que densificou a cidade ao longo de séculos, está aí à vista. Não é? Mas será que isso é suficiente? Porque há uma parte que tem a ver com as pessoas, com a maneira como nós utilizamos os espaços, com a maneira como nós injetamos energia, ou não, maior ou menor, mais ventude, menos ventude, o que for. Como é que alguém que vem de Madrid, uma cidade grande, vibrante, com montes de polos de energia fantástica, e chega a Coimbra, que tem uma escala diferente e mais confortável, como estavas a dizer há pouco, mas como é que isto mexe? Olha, eu acho, quando eu vim aqui, eu acho que houve aqui uma crise ou uma decisão que provavelmente venha dos anos 60, 70, que não se rompeu e que é preciso quebrar, que é a ideia de que a cidade é para ser usada de carro. E acho que é essa decisão que domina todas as decisões que eu vi acontecer aqui, desde que eu vivo aqui, os últimos 10 anos, pelo menos, e que domina, e que é a base de decisões anteriores, que estão à vista de todos, essa certeza tem que ser ultrapassada. Porque não há escala humana. Não há escala humana no espaço público. Atenção, eu, quando vivi estes momentos mais intensos da minha relação com a cidade, essa relação mágica, como eu lhe chamei, os carros passavam por aquele eixo central, pela Ferreira Borges e pela Visconde da Luz. E eu fiquei hiper contente quando só podiam fechar aquilo e que eu, ao contrário de muita gente que reclamou, e ainda hoje muita gente que diz que o princípio da morte da Baixa, tal como nós víamos já, foi terem fechado aquilo e terem deixado de passar os carros lá. E o que as pessoas alegam é que o facto disso ter acontecido fez com que houvesse menos pessoas na Baixa. As pessoas não iam para a Baixa porque não tinham... Mas na verdade, o que falta na Baixa é estacionamento. Ou seja, a questão é, como eu vejo isto é, como os percursos principais já não se fazem a pé, para movimentar a população de carro é preciso ter um estacionamento no ponto A e um estacionamento no ponto B. E isto é uma bola de neve gigantesca, porque o estacionamento consome muito espaço. Então, a Baixa não tem espaço. Não tem espaço para ir de carro, não tem escala para ir de carro. Como os percursos que seriam naturais, que seria ir pelos combatentes ou até pela Rua do Brasil, ou seja, os percursos que ligam onde as pessoas estão efetivamente a viver com este tipo de polos outros, de atividades que não são necessariamente principais de habitação, claramente já não são, se dependem totalmente dos carros e estão feitos à escala dos carros, dependem da criação de estacionamento na Baixa, porque para ir à Baixa é preciso deixar o carro. Por isso se faz aquele estacionamento gigante no parque, porque tudo aquilo, ou seja, como toda a estratégia do início ao fim está pensada para os carros, não se põe a hipótese de não ser precisos, e aquilo consome espaço, aumenta o tamanho das vias, aumenta a velocidade, e a uma dada altura a Baixa está vazia, mas não é porque não se percorra de carro lá dentro, é porque não se pode deixar o carro à porta do sítio onde as pessoas querem ir. E essa cultura é muito difícil de... Certo.
de contrariar. Mas é, na verdade, no momento que acontece, é natural. Ou seja, por exemplo, há muitos estes percursos. Eu acho que é muito uma questão de percursos. Que estavas a dizer, subir e descer os combatentes. Ou fazer a Rua do Brasil. Ou seja, a ligação Solum-Rio, que é a Rua do Brasil, ou agora o Val da Arregaça. É uma distância perfeitamente fazível a pé. Perfeitamente fazível. Não chega a 20 minutos a pé. De São José até ao Rio. Porquê que ninguém põe hipótese de ir ao Rio a pé? Porque a rua não tem escala humana. Não é possível levar um carrito de bebê. Essa é uma questão-chave, eu acho. Há muito poucas ruas com escala humana em Coimbra. Mas pode-se fazer. Aquilo é um projeto que consiste em medir os passeios e colocar árvores. As árvores, quando a escala da rua não é perfeita, as árvores mudam a escala das ruas e fazem a escala humana. É só isto. Mas é preciso, acho eu, e desculpa-me a minha tendência para o negativismo, porque eu quando penso nestas coisas fico super negativo. Porque nota, nós, a cidade tem sido construída, tem se desenvolvido de uma forma que me parece verdadeiramente má. Esta cidade, supostamente, tem aqui uma universidade desde tempos imemoriais, não é? Supostamente tem gente inteligente, tem gente exigente, tem gente rigorosa. E, portanto, não era expectável que uma cidade, que já foi aquilo que foi, na minha opinião, veja coisas como eu vejo. Olha, toda esta urbanização, aqui de Taveiro até Coimbra, não é? Se olharmos para ambos os lados da Via Rápida, vemos, enfim, provavelmente o que é um hino a como não se urbaniza, digo eu. Mas vemos uma universidade que construiu para polos universitários que separam a cidade, não é? Que segregam a cidade, que não unem, que não cosem a cidade, que não a constroem, digamos assim. Vemos um polo 2 da Universidade de Coimbra, que devia estar nos tribunais. Aquilo é mau demais. Enquanto campus universitário, aquilo é mau demais. Eu não vejo nada semelhante perto no plano negativo daquilo. Mas temos uma cultura que já é ancestral da separação entre a alta e a baixa, que depois se replica no meio destas coisas todas. A minha questão é, no meio de tantos exemplos, como é que se corrige isto? Como é que se corrige isto? Porque a cidade que não é a cidade central, a baixa, a alta, com a qual nós nos identificamos muito facilmente, acho eu, não é? Todo o resto da cidade, a cidade que, entretanto, se desenvolveu, eu diria o oposto disso. É feia. Não é um sítio acolhedor. Não é um sítio que celebra o encontro entre as pessoas. Eu acho que isto tem duas partes. A primeira é cidadã, que é, provavelmente, fazer a conta aos espaços públicos que há, para perceber que há uma falta grande. Ou seja, fazer caminhadas e observar quantos espaços de encontro há na Solum, no Val das Flores, quantas ruas há, contá-las e criar a necessidade. Ou seja, falávamos aqui da Solum, não é? Que é para muitos considerado, assim, tem sido o grande sítio para se viver em Coimbra, não é? Mas a Solum não tem ruas. Nenhuma. Não tem parques verdes. Não tem. E, no entanto, transformou-se na referência, no sítio para viver. Quer dizer, pelo menos até há algum tempo atrás, era esse sítio, não é? Mas depois construímos uma coisa como a Val das Flores, não é? Que tem uma densidade absolutamente brutal. Tem um supermercado. Sim, uma centralidade à volta do supermercado. Confesso que não percebo, mas a minha questão é que estes problemas são tão variados e afetam tantas partes da cidade, não é? Aqui a minha pergunta é para uma arquiteta atenta e que há volta a dar a isto. De certeza. Isso é de certeza. Ou seja, este problema
por exemplo, o problema da cidade moderna, que é a Solun, é um problema que assola, ou seja, assola Coimbra e assola meia Europa. O que quer dizer, os arquitetos ainda estão a pedir desculpa por ter inventado aquilo, porque aquilo é um problema, mas estão cheios de soluções. Ou seja, ir abrir os olhos, aquilo foi um sistema muito usado na reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial. O que quer dizer, o mesmo problema está em mais sítios, vamos olhar, porque é resolúvel. É possível, por exemplo, eu estava a pensar, isto, como são questões, se calhar, de grandes planos, podia ser a universidade, o departamento a participar, a ajudar a criar como chamar, as bases do projeto da Solun. Não sei, eu acho que o departamento, a Escola de Arquitetura está pouco presente na cidade. Tem espaço para participar muito mais e têm as pessoas certas, têm os interesses certos, têm que ser convidados. Agora, julgo eu, na reconstrução do José Falcão, mas esse é um projeto pontual. Eu acho que a Universidade, a Escola de Arquitetura, devia estar a pensar a cidade. Exatamente. Urge que alguém pense a cidade. Exatamente. Alguém competente. E está lá. Mas isso não acontece, julgo eu, não é? Que não há essa. Provavelmente é um assunto que tem que partir da autarquia para desafiar a universidade, ajudem-nos a resolver. Ou da universidade, ou seja, acho que é um encontro, é uma questão de pessoas e de pensar o que é o melhor que o departamento tem a dar à universidade. E a pensar a cidade. São as pessoas certas que lá estão. Certo. Eu fico contente por dizer que há soluções, não é? Porque eu já, quer dizer, quando vou da crítica ao Taveiro para Coimbra, eu já aprendi a não olhar para o lado, não olhar para aquilo. Não é? Mas o que é certo é que eu vejo isso acontecer no resto da cidade. Todas as nossas eixos viários agora principais, as circulares, internas e externas, têm o mesmo tipo de abordagem urbanística de um lado e do outro dos sítios, e elas já estão no meio da cidade. Mas isso, por exemplo, eu acho que isto há duas fases disto. Uma é rever o que já se fez e depois parar de fazê-lo. Parar. Mas paramos de fazê-lo? Eu acho que não paramos ainda. Não, é preciso parar. É preciso rever o plano da Solun Sul e perceber que está lá a oportunidade da Solun ter um parque. Que não se pode replicar um sistema de cidade que fracassou, que é um fracasso. Que um fracasso não é aqui em Coimbra, é uma ideia errada, um sonho da modernidade que não correu bem, que estamos a tentar reinventar e olhar para aquele território todo de Solun, Casa Branca. Há muitos mais. Este, eu acho que é muito claro que devia ser visto como uma oportunidade de dar ou de fazer na Solun aquilo que falta. Certo. E falta espaço público. Porque e faltam parques. Não é feito? Achas que as pessoas, quem decide, não liga a isso ou não tem, digamos que, coragem para mexer no status quo ou não são suficientemente exigentes? Acho que faz parte de uma cultura e de uns princípios em que esta questão da primacia do carro e do tipo de vida que se imagina para as pessoas que vão lá viver é a do carro à porta e a fila para a escola e tudo isto é passível de ser repensado. Ou seja, os princípios de base se podem olhar de outra forma. Ou seja, esta coisa que se fala muito há duas conversas, o potencial e as oportunidades perdidas. Eu acho que não fazer daquilo um lugar suburbano, porque está no centro da cidade, é fundamental, isso é muito importante. Ainda relacionado com isto, e agora falando aqui de um problema muito específico que imagino, ou sobre o qual imagino que tenhas também uma opinião de pessoa atenta, cidadã atenta, mas também de arquiteta, que é o enorme problema que nós estamos a enfrentar com o acesso à habitação digna e o acesso dentro das cidades.
É. Como é que tu achas? Isso não é um problema nacional, é um problema, eu diria Europeu. Mundial, quase. mundial, Europeu, de europeu certeza. seguramente. O que é que está a acontecer? Como é que se resolve uma coisa dessas? Como é que nós devolvemos os centros da cidade às pessoas, não é? Porque ele tem que ser delas, das pessoas que habitam a cidade, não é? E não apenas para os turistas ou aquele para que visitam. Como é que isso se faz? Eu não tenho a solução a esse problema, senão... mas eu acho que ninguém tem a solução porque faz parte de... É preciso fazer muitas coisas ao mesmo tempo para dar cara a essa situação. É preciso promoção pública, é preciso promoção privada, é preciso construir, é preciso reabilitar, é preciso fazer planos. E é preciso, o que é verdadeiramente preciso, e em Coimbra é evidente, é a densidade. Abrir o centro a mais pessoas. Regular. Devemos dar protagonismo aos privados e à iniciativa privada, ou não. Ou seja, devemos facilitar a construção para que haja mais casas e para que a famosa lei da oferta e da procura faça o seu trabalho e as pessoas tenham acesso a preços razoáveis a uma casa decente, ou devemos regular? Não é? Por exemplo, vou dar uma opinião. Nós aqui em Coimbra vamos construir, perto de Taveiro, no Quinta das Bicas, um mega projeto com 20 e tal prédios, centena e meia de habitações. Esse é o caminho? Não. Mas isso provadamente não é. Ou seja, são duas perguntas diferentes, que é uma, qual é o papel do público nesta solução ou neste problema, a solução a este problema. E o público tem que regular. O público é obrigado a garantir um direito constitucional que se fazem casas para toda a gente. Que todas as pessoas têm acesso a uma casa digna. Agora, a forma de encarar esta obrigação é muito diferente. Eu acho que é igual, está provado que é fazer guetos, ou seja, fazer as casas públicas ali, longe, não funciona. Nunca funcionou. É outro sistema provadamente patológico. Temos os arredores de Lisboa para ver, temos os arredores de Paris para ver. Essa solução é anti-urbana, é degradante. Isto que falávamos antes de dignidade, de dignificar os espaços públicos, que é uma forma de dignificar a vida. Separar por condição de classe é o contrário da cidade. A cidade é o plano horizontal em que somos todos iguais e nos cruzamos. À escala humana, à escala da pessoa, somos todos iguais. Certo. E nisso, a Câmara, essa política está errada e devia ser revista. E Coimbra, que tem uma oportunidade enorme de densificação, porque, como estavas a dizer antes, uma cidade que se constrói a ilhas, que tem todas as costuras por fazer. Certo. E as costuras são zonas de oportunidade. E as costuras não são vias rápidas, nem é o carril do metro. As costuras é fazer cidade e fazer prédios. E construir tecido urbano, é como imaginar uma coisa que se vai sarando, que vai cozendo e faz o tecido conectivo entre as partes. E isso faz parte de pensar que a cidade é um direito, que viver no centro da cidade não é um privilégio, é um direito. Certo. Há um direito à cidade, como há o direito à habitação, há o direito à cidade. E isso devia guiar mas o paradoxo é que se isso deixar de acontecer, nós destruímos a cidade. Claro, Há uma ela relação bidirecional entre as pessoas e a cidade. A cidade só existe se as pessoas estiverem lá e contribuírem para que ela seja o que é. E vice-versa, as pessoas precisam da cidade para construírem a sua vida e os seus mundos. E a cidade é necessariamente variada. Acho que a cidade precisa do confronto com o diferente. As cidades, tipo condomínio fechado, em que todas as pessoas são iguais, pensam igual, pertencem à mesma classe social, têm o mesmo tipo de trabalho, não são cidades, são guetos. E por isso, eu acredito totalmente que as políticas de
que propõem a mistura, que não entendem que há zonas premium e zonas menos premium, que se baseiam na mistura, ou seja, que dizem vamos fazer habitação pública e privada, e semipública, e cooperativa, e tudo isto faz parte de um tecido, porque essa diferença alimenta o tecido urbano, que é a costura, não é? Que na verdade é o magma em que depois queremos viver. E toda esta necessidade de cozer a cidade e de densificar e de trazer pessoas ao centro, pessoas e estudantes, mas não é o gueto dos estudantes ou tipo aqueles turistas, e ali é conseguir dizer tudo junto, deveria ser o objetivo. E é uma oportunidade, porque há muito espaço. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Alguma vez pensaste... eu faço esta pergunta porque eu já pensei no que nós devíamos fazer na margem esquerda da Baixa, não é? Portanto, ali... margem esquerda, a seguir à ponte... à ponte da Portagem, não é? Onde está Os campos. o estádio universitário e depois o parque de estacionamento, uma escola e o parque de estacionamento do Urso. Isso é uma vergonha. Quer dizer, é uma vergonha estar lá o Urso desde logo. Mas não podia lá estar o parque universitário. Aliás, no Polo 2 existe a infraestrutura para criar o polo desportivo. Aquele é um espaço brutal que nós devemos utilizar, provavelmente para construir cidade, para fazer cidade e para ajudar a resolver problemas como este. Portanto, para mim era absolutamente claro que qualquer pessoa que gerisse ou que liderasse esta cidade devia apresentar a nós, we the people, nós os cidadãos, devia apresentar o que se planeia fazer para aquilo e quando, porque aquilo não pode continuar ali. Mas isto, por exemplo, é um território... Tens uma ideia sobre isso ou não? Isto é um território tratadíssimo no Departamento de Arquitetura. Tratadíssimo. Há propostas e estudos e maquetes ao longo dos anos e feitas... Porquê é que nós não sabemos disso? Porque falta os canais de comunicação, porque a escola não mostrou este trabalho, porque também, se calhar, ninguém se interessou, e está feito. É isto, o plano da margem da chegada de Santa Clara ao Rio. Mas que trouxeram o CISA, há um projeto que andou a ser discutido com o CISA, com estudantes, há várias propostas, ou seja, a elaboração desse plano, esse plano é outra Coimbra, que cabe a mim. Uma cidade nova, incrível, no centro da cidade. Faz parte das tais oportunidades que estavas a dizer, não é? A ligação à nova estação. A Baixa e aquela cidade. A ligação à nova estação. Ou seja, Coimbra Baixa a Alta, tem tantas oportunidades à volta para crescer e para cozer-se e juntar-se ao resto da cidade. É preciso fazer um plano. O plano, falávamos antes, de redução infraestrutural. Ou seja, a cidade está cheia de infraestruturas superurbanas, gigantes, ou seja, com escala de autoestrada. Como por exemplo? Por exemplo, a via rápida junto ao rio, na margem direita. Uma via rápida desde a Portagem até à Ponta da Portela. É isto? Este é uma cidade que está a pensar, que se está a fazer, faz uma via em 2 níveis, a da Portela. No encontro com a nova cidade e o Rio, uma barreira intransponível para poder atravessar a cidade a 90 ou a 100 ou a 120 km/h. Isso não é urbano. Não é compatível a cidade com essas velocidades. Temos que escolher. Temos que escolher. Do meu ponto de vista, a cidade recupera o seu território, diminuímos a velocidade e criamos todas as alternativas possíveis para reduzir a dependência dos carros. Acho que só a fila que há para entrar em Coimbra agora, que atravessamos, todas as pessoas que estão para lá, horas... absolutamente incrível. Horas paradas no carro. Do Almeg, nós, felizmente, andamos ao contrário dos fluxos de trânsito, não é? É porque pela manhã vimos para cá e à tarde, afinal, as pessoas estão a sair, não é?
Mas mesmo assim, à tarde, a rotunda do Almeg é um problema, obriga-nos a esperar tempos infindos quando não havia nenhuma razão para o fazer. Mas é um bom exemplo. Aquela mas isso rotunda é é uma coisa aquilo, completamente disfuncional. mas o problema não é a rotunda, ou seja, a rotunda pode ser revista, pode ser aumentada a capacidade das vias, mas o problema pode ser visto ao contrário, que é porque há essa massa gigante de pessoas dependentes de atravessar Claro. aquela rotunda todos os dias. Sim. Porque não há, ou seja, não temos, Não há alternativa. não há uma alternativa. Temos as pessoas a viverem deste lado. A precisarem, então, temos que trazer o metro aqui. Ou seja, se os maiores fluxos de pessoas, de commuters, não vamos resolver nada aumentando a capacidade das vias. E por falar nisso, que ideia tu tens do impacto que a nova infraestrutura de mobilidade, que é o metro, vai trazer a Coimbra? O metro, supostamente, deve ser a espinha dorsal do sistema de mobilidade. À volta do qual depois se capilariza através de outros meios. Que expectativa é que tens? Olha, O metro vai nos trazer, vai funcionar, vai de facto ajudar-nos a dar um passo em frente em relação às estratégias de mobilidade na cidade, não é? não sei. Ou como é que vejo isso? Eu não sei, não sou experta em transportes nem em mobilidade. A mim, na verdade, o que mais me preocupa do metro é o que está a acontecer dos dois lados do canal. Ou seja, que a cidade é que aparece à volta do metro. Certo. Porque o metro é um canal que atravessa Coimbra, que se funciona bem, e esperemos que assim seja, vai retirar pessoas daqueles carros, não é? E vai simplificar e melhorar a mobilidade. Mas o que é que está a deixar de lado? Porquê que o metro não reduz as faixas de automóvel? Porquê que o metro é um alcatrão mais? Estamos a alcatroar a cidade. O que tu estás a dizer é que o metro não vai retirar vias rodoviárias. Porque onde é possível não está a fazer. Praticamente todo o desenho do metro mantém as vias rodoviárias. Vias como estão, não as diminui, quando supostamente o metro, ou o benefício do metro, é precisamente substituir o carro. Claro. E, portanto, para isso vamos ter que assumir que vamos ter menos vias de carro, porque não queremos tantos carros. Claro, porque temos que... menos estacionamento, porque não é preciso tantos carros. Não é? Se eu tiver uma boa forma de chegar à Baixa, não preciso levar o carro de ponto, quero ir à Baixa e vou, e estou em 5 ou 10 minutos na Baixa, porque o metro me garante que lá estou. E não preciso do... Então, isso não acontece. Isso não está a acontecer. E isso eu acho que é preocupante. Porque o aumento do espaço alcatroado, o alcatrão é aquilo que estamos a falar, é o contrário da escala humana. Certo. Cada faixa automóvel que nos separa de um lado do outro do passeio, e o metro é uma infraestrutura que não se pode cruzar em qualquer ponto. Ou seja, é uma barreira. Certo, exatamente. Então, temos o canal do metro, mais as faixas que já tínhamos de automóveis, mais o estacionamento e os passeios, e as árvores, e a escala humana. Ou seja, a mim, o que me cria mais confusão é ter a cidade toda virada, tudo em obras, tudo novo, está a ser feito com umas qualidades incríveis, e pensar, e o espaço das pessoas? Porque o único objetivo do metro é o próprio metro. Não está a olhar para os percursos pedonais, para melhorar os passeios, está feito certo. com uma prioridade que é simples. Eu acho que corremos o risco de uma boa parte das pessoas pensarem que o metro não é para mim, o metro é para os outros. Não é? Porque eu vou continuar a andar com o meu carro, porque claro. é o que eu sempre fiz e é o que eu quero fazer e o que eu gosto de fazer. Não é? E o metro é para os que vêm de longe. Essa mudança é fundamental. Nós não transformamos a cidade, mantemos as coisas, o status quo como está, claro. com a tal falta de escala humana que falava. Isso não é transformação nenhuma, mas no momento que o metro não diminui as faixas de carro, a própria mensagem é quem já andava de carro continue, e o metro é um a mais, não é a alternativa,
Então, todos estamos naquelas filas infinitas a pensar, pronto, quando acabarem as obras vamos estar no mesmo carro, mas sem tanto trânsito. Certo, isto flui. E isto vai fluir como fluía antes. E então, e o metro? É para quem? Para vir da Lausanne? Para vir da estação? Acho que é preciso convencer-nos a todos de que o metro só vai funcionar se entendemos que é uma alternativa de mobilidade e para isso é necessário dificultar a vida ao carro. Não é compatível manter as facilidades ao carro e os estacionamentos e não resolver os percursos das escolas e dizer, não, mas o metro vai mudar, não muda a vida de ninguém. Se calhar quem vem de fora e vai ao hospital, assim, percursos extra-urbanos, sobre-urbanos. Pois, eu acho que essa é uma preocupação que espero que quem decida se possa preocupar com ela, porque, de facto, o metro tem que ser um agente de transformação da maneira como nós nos movemos dentro da cidade. E isso não vai acontecer se nós não complementarmos essa infraestrutura quando ela nascer com medidas muito rigorosas que desincentivem as alternativas, não é? Às quais as pessoas são muito habituadas, não é? Quer dizer, as pessoas se pudessem levar o carro até ao seu quarto, provavelmente levavam. Porque é considerado uma fonte de conforto. Isto volta ao início da conversa do Piodão, que é o meu conforto se baseia em que eu tenho o carro sempre à porta. E no momento que essa associação de qualidade de vida à presença do carro é difícil de quebrar, mas é necessária de ser quebrada, porque aquilo está a poluir a vida de todos, está a destruir a cidade. Isto é um problema de saúde pública, ou seja, é premente e é uma coisa que não podemos olhar para Coimbra como uma bolha isolada do mundo. Isto é a evolução das cidades europeias. Isto está a ser feito em Paris. Se Paris se pode refazer de cima a baixo, claro que Coimbra se pode refazer. Preciso olhar para os problemas de forma... Que problemas queremos resolver? Quais são os percursos das pessoas? Porquê que estas filas gigantes? O problema são as escolas. Então vamos criar outra forma de chegar às escolas. Não vamos aumentar as faixas de automóvel até às escolas. Vamos pensar, porquê que estas crianças são obrigadas a estar enfiadas dentro do carro com os pais desde muito mais cedo do que era preciso para chegar à porta da escola de carro? Se calhar, o problema não é que precisamos de mais faixas para ver menos engarrafamentos, ou que precisamos de outra forma de chegar às escolas. Certo. É uma cidade mais segura, em que as crianças podem ir a pé, ou sistemas de transportes públicos escolares. Um hino a isso que estás a dizer é o que acontece todos os dias, de manhã e à tarde, ali naquele sítio de entrada do Colégio Rainha Santa e do Colégio de Santo António, onde toda a gente vai de carro, todos os miúdos vão de carro com os pais. E aquilo é uma enorme confusão. Não há nenhum tipo de estratégia para, de alguma forma, incentivar o transporte público, nem sequer há para regular a enorme confusão em que aquilo se transforma nesses momentos do dia, de manhã, ali por volta das 9 e ao final do dia por volta das 5, quando os miúdos, os pais chegam à escola e quando saem. Mas não há nenhuma sequer preocupação da cidade em olhar para aquilo, porque aquilo está lá à vista de todos, são filas infinitas de carros com os pais, com os miúdos lá dentro, no banco de trás, a entrar e subirem para a Rainha Santa ou para a porta do Santo António e voltarem. Isso é absolutamente Isto, eu acho que nos faz bem todos os dias e não há nenhuma. Faz bem colocar-nos no ponto de vista dos miúdos, das crianças. Ou seja, que conforto é este? Que tipo de experiência urbana é que eles têm no assento de trás do carro, à espera da fila, um dia e outro? Podíamos dizer, há exercícios como vamos somar as horas de carro passam as horas de carro de uma semana de uma criança. Mas até a maneira como a criança... Porque eu acho que para qualquer miúdo, para qualquer criança,
aquilo começa a aparecer como o normal, como o Claro. expectável, como aquilo que eu devo esperar, não é? É sempre eu assim. nasço e vivo neste contexto e não o vou questionar com certeza, não é? Claro. Os adultos devem saber o que é que estão a fazer e isto deve ser melhor. A forma melhor de eu chegar à escola é a forma mais confortável. Não há sequer uma experiência alternativa para que eles possam perceber que se podia provavelmente fazer as coisas de outra maneira, não é? Claro, mas isto, há muitas... Olha, há uma cidade que nós admiramos muito, que é um caso de estudo, que é Pontevedra, ali ao lado, na Galiza, que tem um presidente da Câmara médico. Ok. E é um exemplo maravilhoso. Este presidente da Câmara, que tem muitos anos, em Espanha Nós não há também limite temos um de presidente da mandatos, Câmara pois eu sei, mas tem outro ponto de vista. Este acha, com uma convicção brutal, e está há muitos anos, que não há limites de mandato, que a cidade é um veículo para melhorar a saúde. E que dá uma entrevista para ele muito bonita, que ele diz que ele na consulta tinha 1000 e tal doentes inscritos, não é? Mas que como presidente da Câmara melhora a saúde de dezenas de milhares de pessoas. Certo. E cortou o trânsito e implementou um passeio mínimo. Pontevedra tem uma largura de passeio mínimo. E se o passeio não cabe, o que desaparece é o carro, não é o passeio. Uau. E fez uma coisa, que um projeto lindíssimo, que se chama Os Caminhos Seguros da Escola, que são caminhos na cidade em que as crianças vão sozinhas em grupos e têm uns sistemas de vigilância. Por exemplo, nos cruzamentos complicados há voluntários. Imagina, durante 15 minutos há alguém a controlar um cruzamento. E depois têm uns autocolantes e podem entrar a pedir água ou a usar a casa de banho nos comércios e tal. E as crianças vão sozinhas à escola. Isso é bonito. É muito bonito e é possível. Quando tinha 11, 12 anos, eu tenho um filho com 12 anos, com 11 anos, eu quando tinha 11 ou 12 anos, ia para a escola, a pé, eu lembro-me. Sozinho, eu também. Eu também. E agora não, mas não porque nós vivemos numa cultura, provavelmente há boas razões para isso, não sei, mas os pais não se sentem confortáveis por causa da segurança dos seus filhos, não é? Em os deixarem circular sozinhos. Mas qual é a fonte de insegurança real? Ou seja, eu tenho um filho de 7 anos. É a qualidade, provavelmente, das ruas e é sentir que uma criança consegue ir segura. Consegue ir segura e não ser atropelada. Não ser atropelada. E não ser... Porque não temos problemas de segurança, de violência entre pessoas. O único problema verdadeiro de segurança que temos é que a cidade é feita para os carros. Que, de repente, há um passeio que já é estreito e alguém estacionou o carro em cima do passeio. E então, quem for, tem que entrar na estrada e andar pela estrada. E eu faço, e tu fazes. Mas eu penso no meu filho... Nós temos carros mal estacionados, eu penso no faz meu parte filho do nosso cotidiano. sozinho. Não há dia nenhum em que tu não encontres um contexto que é completamente aberrante, que te irrita, que te deixa fora de ti e que agora já se tornou quase uma normalidade na forma como vives a cidade. Estacionamentos em segunda linha, estacionamentos em tudo quanto é espaço. Os passeios, eu acho que nos passeios é que é uma falta absoluta de entendimento das prioridades. É verdade. É perigoso. Ou seja, é sabes, um Paula, perigo. Isso faz-me pensar, há uma boa parte do que acontece que tem a ver connosco. Nós, a sociedade que somos, a comunidade que somos, a maneira como pensamos, nós não podíamos, não devíamos deixar que fosse possível entre nós esse tipo de... Mas sabes que sempre foi não assim... Era possível, não era sequer necessária a punição ou o que quer que fosse. Era nós próprios. Era uma coisa tão absolutamente horrível e aberrante, etc. Que nós, só a maneira como olhamos para as pessoas que fazem uma coisa dessas, ou o comentário que fazemos, devia ser um desincentivo forte para que isso deixasse de acontecer. Mas sabes que nunca é... Passa ao lado. Nunca é, porque, por exemplo, quando eu estudava em Madrid, se fez o grande plano para que as pessoas deixassem de estacionar nos passeios. E o que fizeram foi grades na cidade toda, por cima dos lancis. Certo. Olha, desapareceu. E até eram apertadas para não entrarem nem as motas. E aquilo durou uns anos e agora vais lá, desapareceu. Porque
uma vez que deixou de haver carros nos passeios, as pessoas acharam, Já como não tu havia, dizes, já que, não não, que é impensável, é uma infração maior, é uma coisa que não é admissível do ponto de vista nenhum, então desapareceu. Ou seja, são estas coisas, as culturas têm que ser revertidas. E às vezes é assim, não sei, à base de pinos ou de grades, ou uma coisa que é como um plano geral de dizer, olha, nós todos como sociedade já não aceitamos isto. Temos um caminho grande a fazer a esse nível, mas importa que nós possamos refletir sobre a causa das coisas. E uma parte da causa das coisas tem a ver connosco, com a maneira como nós nos comportamos. Nós, os cidadãos, aqueles que queremos um espaço melhor, um espaço mais acolhedor, aqueles que aqui, como hoje, discutem o que deve ser a cidade, nós temos que reconhecer que precisamos fazer mais para mudar este tipo de comportamento, esta cultura, esta forma de estarmos perante o outro. Porque senão, como dizes, vamos transformar a cidade num gradiamento que proíbe e que divide, que segrega tudo e mais alguma coisa para evitar comportamentos que, no primeiro momento, não deviam passar pela nossa cabeça poderem ser possíveis. Paula, nós estamos muito rapidamente a chegar ao fim desta nossa conversa. Já tenho aqui indicação de que estamos a ir alongando um bocadinho no tempo. Eu ficava aqui a falar. É muito agradável. Ficava aqui também. Falar porque, enfim, embora nós saibamos que uma parte destas conversas tem o desafio de alguma forma, serem consequentes, não é? De ajudarem, de facto, a mudar as coisas. Ver as coisas pela positiva, não é? E eu falo por mim, não é? Eu tenho um pensamento muito crítico em relação a muitas coisas que acontecem na cidade, não é? E às vezes não me sinto muito bem porque, enfim, estar sempre a apontar o dedo ou a dizer, ou injetar energia negativa sobre isto, sobre aquilo, não é propriamente, enfim, eu diria, saboroso ou confortável. Ainda que eu reconheça que é preciso dizer ou falar abertamente sobre aquilo que está mal, porque se nós não interiorizarmos que está mal, não injetamos a energia que é necessária para mudar. Só mudamos aquilo que achamos que está mal. Se nós acharmos que está mal, não mudamos e, portanto, é preciso primeiro, antes de tudo, perceber que as coisas estão mal. E quando falamos em Coimbra e em urbanismo e naquilo que nós somos enquanto comunidade, enquanto sociedade, eu acho que há muita coisa que está mal e que nós temos que falar, temos que dizer, temos que nos obrigar a refletir. As pessoas são inteligentes e se forem confrontadas com os exemplos e com os argumentos certos, provavelmente vão, de facto, concluir que há coisas que nós temos que mudar e muitas delas podem ser feitas por nós, os cidadãos. Quer no plano do que fazemos, quer no plano do que exigimos aos outros. Essa é uma parte importante que eu gostaria, enfim, modestamente, humildemente, de conseguir, de alguma forma, a promover e que estas conversas gostaria muito que se traduzissem também nisso. Mas, enfim, caminhando para o fim, eu perguntava-te uma coisa. Se tu fosses Presidente da Câmara, quais eram as medidas, as primeiras medidas que tu tomavas? Quais eram as coisas mais ou menos óbvias que tu disseste? Não, eu fazia A, B, C, porque acho que ia ter um impacto enorme na cidade. Acho que... Passa por cabeça. Eu acho que punha mesmo a universidade a fazer planos e revia os planos todos. Da cidade? Da cidade. Todos os planos, desde o PDM até os planos de pormenor, fazia, punha os melhores a trabalhar naquilo que sabem, que estão lá. Acho que isso era como sonhar uma cidade ou outra. Sim. E acho que começa por aí. Não sei. Mas essa seria, eu diria, uma excelente ideia. Eu acho que nós temos que saber o que é que queremos fazer. E a abordagem não pode ser uma abordagem casuística, tem que ser uma abordagem articulada. E estratégica. Estrategicamente. Tem que ser estratégica. Temos que ver a cidade que queremos ser. Temos que admitir que não vamos ser de um dia para o outro.
Mas temos que perceber qual é o caminho, qual é o tipo de intervenções, rever o PDM, olhar para as estruturas e definir regras. Pensar, por exemplo, podia-se definir prioridades, ou uma hierarquia nas decisões, como esta coisa que te contava sobre um passeio mínimo. Certo. Essas são decisões... Porque, nota, vai criar uma atitude e uma forma de olhar para as coisas que provavelmente, quer dizer, pode parecer um detalhe, e em alguns casos até tem que haver exceções, porque não há forma de pôr um passeio mínimo mas só o simples facto de ser imposto como uma referência ou como uma regra... Aqui há uma faixa mínima para os carros. Ou seja, isto o que faz é distorcer a forma como são pensadas as coisas, que é, cada faixa automóvel, em função da velocidade, tem uma largura mínima, que está estipulada no IMT. E se nós fazemos ao contrário? E em vez de o que sobra, o resto é para os peões, dizemos, não, a cidade é dos peões. E se cabem os carros, bem. Se não cabem, não caberam. Então, tens uma linha. Tipo, se não cabe, o primeiro que sai é a faixa de estacionamento. E se não cabe, duas faixas é só uma. E se não, fica só o autocarro. E tens uma lista de prioridades oposta, não é? Eu acho que isso era uma medida excepcional. Nunca me tinha ocorrido, confesso. E acho que isso era uma medida com potencial transformador brutal. O princípio de tal como reverter. A questão dos tais circuitos pedonais para as crianças irem para a escola, não é? Nós temos aqui na Coimbra Coletiva temos uma ideia que é um festival a que chamamos de ideias fixes para copiar, não é? Onde nós vamos aos outros sítios olhar para o que lá se faz. Não é muito bom. E isso é uma ideia muito fixe para copiar. Uhum. E que é absolutamente transformadora, porque se tu desenhas a cidade para que isso possa ser possível, vais começar a intervir num conjunto de outros aspectos que têm que estar lá, não é? Claro. Que têm que promover o usufruto da cidade pelo peão, pela pessoa e não pelo carro. A dificuldade que é andar a pé só se descobre andando a pé. Certo, é verdade. É preciso fazer o exercício, senão não se vê. De carro, não se vê. Absolutamente. É invisível. É outra visão, é outra velocidade, é outra realidade. É preciso fazer percursos a pé para perceber a dificuldade que é neste momento andar a pé em Coimbra. O desleixo absoluto da atividade passear. Paula, porque temos mesmo que terminar, infelizmente, diz-me uma última questão, que é uma palavra para definir Coimbra, uma palavra que reflita aquilo que tu sentes quando vives, quando pensas em Coimbra. Olha, o que me veio à cabeça, a primeira é a oportunidade. Acho que os sítios em que está tudo por fazer, e se nós entendemos que está tudo por fazer, e está tudo por fazer, não é que esteja mal feito, é que está por fazer o exercício da modernização da cidade. Está por fazer. A cidade pode ser inventada. Então é uma oportunidade enorme. Enorme. Eu acho que essa é uma mensagem forte, uma mensagem positiva. Há uma oportunidade. Coimbra tem tudo para ser uma cidade única, singular, mágica, que é um termo que eu gosto muito, que já senti isso. Quer pela sua escala, quer pelo sítio onde ela está, no nosso país, quer por seu passado, a sua história. Temos tudo. Portanto, enfim, temos que ser capazes de tirar partido dessa oportunidade. Decidir o que queremos que seja. Até isso está por inventar. Que a cidade que queremos que seja. Para quem? Certo. Como que está tudo por fazer. Qualquer coisa é possível. Há espaço, há a oportunidade de o fazer. É possível. Esta foi uma conversa com a Paula Del Rio, uma jovem arquiteta madrilena que escolheu Coimbra para viver e onde instalou o seu ateliê com o João Branco, cujo trabalho de ateliê tem sido reconhecido por exigentes e muito reconhecidos prémios de arquitetura. A Paula é uma jovem luminosa,
apaixonada pelos sítios, pelos lugares, pelas cidades e pelo bem que elas nos fazem. Muito obrigado por estarem desse lado.